E teve algum momento, Márcia, que você percebeu assim, eu consegui? Foi quando eu sentei na bancada do SBT Brasil, que é o principal jornal do SBT. Que já sentou o Carlos Nascimento, que sentou a Ana Paula Padrão. Quando eu sentei ali, eu falei, caramba, eu cheguei aqui, sabe? Eu sou capaz. Eu sempre vi que com o meu preparo, com as coisas que eu vivi durante a vida, eu sim tinha a capacidade de ocupar aquele espaço, mas eu não imaginava que fosse tão rápido, assim. Acho que foram 3 anos de SBT pra eu já chegar na principal bancada do jornal. Um dos dias mais difíceis da minha carreira foi esse, no dia da morte do Silvio, porque eu recebi uma ligação de manhã e eu, inacreditável, eu falei, meu Deus, não é possível, não é possível. Ele me viu um dia apresentando e fez uma ligação que mudou a minha vida dentro do SBT. Então eu sei que tem o dedo dele. Quando as coisas vão acontecendo muito rápido lá dentro, você sabia que era o dedo do Silvio, porque ele tava ligado em tudo. E o jeito que ele brincava com você, parecia que ele enxergava a sua alma mesmo. Sim. Parecia que ele tava falando com você. Tem alguns estudos que mostram que um dos maiores medos das pessoas é se expor e falar em público. Eu falo que o primeiro jornal que eu apresentei na vida foi horrível. Eu me tremia inteira. Eu errei palavras, tipo, básicas como assaltante. Eu ficava, assalto. Foi horrível, assim, horrível. Foi traumatizante. Eu fui chamada de burra por chefe. Falaram no meu ouvido, você não sabe nem ler TP. Eu peguei esse trauma, eu ia pra frente do espelho, pegava as laudas e ficava lendo e falava, eu vou ser boa, vou engolir falando que eu não sei. Eu não era muito ruim, eu era inexperiente. Então você que tá começando, você vai começar ruim, você precisa se perdoar. E como você é uma professora mentora hoje vai ser bom, teleprompter, né? Nossa. Nós vamos fazer aqui uma dinâmica onde cada um de nós vai ler um texto. Senhoras e senhores passageiros, muito boa noite. A notícia de hoje é tão inusitada que você vai achar que é piada. A cidade de Innovópolis anunciou um projeto ambicioso para solucionar um problema muito moderno: o sumiço misterioso de meias. Na última semana, um grupo de pombos cariocas decidiu organizar um protesto inusitado na praia de Copacabana. E assim, Márcia Dantas trocou jornalismo sério por piadas e moda confortável no SBT. Porque no Brasil, tudo realmente pode acontecer. Até um papagaio lançar tendência. Senhoras e senhores passageiros, welcome aboard ao jato da Trip Inusitada, o primeiro e único talkcast gravado nas alturas e com perguntas turbulentas. Pro voo de hoje, eu serei seu comandante Guilherme Saad, acompanhado pelo nosso copiloto meteorológico Luiz Sartoleto, nosso comissário âncora Igor Simas. Hoje, nossa convidada é uma referência no jornalismo brasileiro, com uma trajetória marcada pela determinação e paixão pela comunicação. Ela é Márcia Dantas, uma paraense que iniciou sua carreira aos 19 anos na TV Record, e hoje ocupa o cargo de apresentador do programa Tá Na Hora, no SBT. Além de brilhar nas telas, Márcia também é dona da empresa Pijamar, que une conforto e estilo em suas coleções de pijamas. Mas seu impacto não para por aí. Hoje, com seus quase 2 milhões de seguidores e com sua vasta experiência, ela compartilha seus conhecimentos através de cursos práticos que ajudam estudantes de jornalismo, recém-formados e até profissionais experientes a dominarem as técnicas de produção jornalística. Márcia, estamos ansiosos para sobrevoar sua vida inusitada e conhecer todos os bastidores dessa jornada incrível no jornalismo e no empreendedorismo também. E para você, passageiro inusitado nos assistindo agora, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, dar like nesse vídeo e ativar o sininho de notificação, porque isso é muito importante para manter nosso jato no ar. Afivelem os cintos e inclinem suas poltronas. Sejam bem-vindos a mais uma Trip Inusitada. Galera, incrível esse podcast, gostei. Tem muito podcast, parabéns, nunca tinha ouvido. Welcome aboard, Márcia! Adorei a apresentação, você passou no teste do TP. Passei? Eu fiquei nervoso, eu falei assim, ela ensina isso. É sempre assim. Vou mandar bem nessa parte? E eu no freestyle aqui. Eu ficaria tá indo bem, Gui, bem? Parabéns. Obrigado. Tô melhorando aos poucos. Tá melhorando. Inclusive vai ter um pouco disso hoje aqui. Spoiler, né? Todo mundo vai sambar. O nem sabe, mas vai ter que ler TP hoje. Ai, e a Márcia vai ensinar a gente. Vai ser de primeira. Eu achei que eu ia ter que fazer uma previsão do tempo ali. Não. Garoto do tempo nada a ver, hein, você. Márcia, welcome aboard, bem-vinda. Obrigada. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Você curte voar? Eu ia falar assim, né? Não sei, porque você deve ser viajada até pra fazer entrevistas, reportagens. Tem muita gente que curte avião. Eu vou te dizer que eu não curto o ato de voar. Assim, mas eu gosto da expectativa de estar chegando num lugar novo. Isso sim, é maravilhoso. Mas assim, voos muito longos, é muito sacrificante. Eu não sou aquela pessoa, porque, por exemplo, meu noivo, o Rafa, ele chega lá e dorme. Nossa, eu não de boca aberta.
aperta e fica sem tomar nada, nenhum remédio, nem nada. Eu não tenho essa facilidade, né? É um negócio apertado também, não. É tão desconfortável. É desconfortável. Mas Se eu fosse apago como também. essa poltrona Agora aqui. tá Essa poltrona. Agora tá bem hoje aqui no First Class. Hoje eu tô da gente. super. Mas eu nunca viajei de executiva. Ah, meu sonho. hoje ainda Só hoje. vamos pra Buenos Agora Aires. aqui. Quem sabe, né? Depois que alguém vê esse podcast. E mas Me então dá turbulência, você tem medo? Você gosta? ou não? Turbulência. Eu nunca passei por uma grande turbulência, mas no meu estado a gente tem chuvas muito fortes, né? Então é aquela Amazônia, né? A gente tá lá em cima, lá eu sou de Belém do Pará. Então realmente eu já peguei, tipo, chuvarada assim. Não chegou a ser uma turbulência muito grande, mas uma chuva muito forte. Assim, raio e também de o avião não conseguir pousar naquele momento, né? Aí ficar Caramba. sobrevoando muito Nossa, tempo, taxiando né? ali, pelo amor de Deus. Taxiando, aí é chato, né? Porque Dá medo. demora. Inclusive, porque a gente sempre pergunta, de repente, se tem algum voo em específico que o nosso passageiro pegou alguma turbulência que ele se lembra. Pelo Você jeito. lembra da onde que foi esse destino? Eu não Tava lembro chegando lá? exatamente, mas eu tava voltando pra Belém, talvez daqui de São Paulo, de algum tá. voo. Porque eu, antes de vir morar em São Paulo, eu ficava fazendo, às vezes, essa rota pra trabalhar. Então me chamavam pela Record, vamos cobrir umas férias. Aí eu vinha pra cá. Então eu acredito que tenha sido num desses momentos, assim, de rota Belém-São Paulo mesmo. E é engraçado isso, porque Belém é uma rota, assim, que a gente, por exemplo, pra ir pros Estados Unidos de lá, a gente tem que fazer assim, ó, vir pra São Paulo e de São Paulo Nossa, já tá e a no gente caminho. tá lá no meio Verdade. do caminho. É um absurdo. Companhias aéreas, por Vamos favor, que estão melhorar. Mas assistindo. pra Europa tem, pra Europa tem. Pra Europa tem. Lisboa tem. Pra Europa mais, Eu mais acho que tá. perto. Sim. Agora, pros Estados Unidos, a gente vir pra cá não faz Não faz sentido sentido. algum. Verdade. Verdade. E aí chegou a abrir um voo, se eu não me engano, da Azul, eu não lembro a companhia, direto, só que durou muito pouco. Agora continua essa palhaçada de ter que vir pra Será que acho que tinha que passar por cima do Triângulo das Bermudas? Aí pode ser, eu já ouvi um negócio assim. Quer dizer, não ouvi, mas tá. teoricamente, porque é na rota, né? Se você traçar uma linha reta, acho que, tipo, passa por ali. Por exemplo, Belém e Miami é super mais perto do que É, direto. dá, sei lá, 5 É. horas. Quase no por aí. Caribe Isso, ali. 5 horas, exatamente. Tá quase no Caribe. Então fica essa dica aqui. Fica essa dica, né? Mas fica tranquilo que hoje a nossa previsão aqui do voo, Márcia, não vai ter tanta turbulência. Será? Tá mais tranquilo. Se as perguntas forem meio. Vai ter um pouco de pergunta Ah, acho que turbulenta, não, talvez. acho que não. Mas nada que a gente não contorne aqui. Pega né? leve. All passengers moved on Lufthansa flight Estamos indo hoje, Márcia, com destino a Buenos Aires, Argentina, tomar um belo vinho. Uma Já boa foi pra lá? carne, já fui 2 vezes. A minha irmã morou lá 4 morou anos lá. pra estudar medicina. Você sabe que alguns brasileiros vão pra lá fazer É uma isso, rota é uma muito rota forte lá, né? disso. Eu fui de férias uma vez quando ela tava lá e a última vez eu fui com meu noivo. A gente passou, primeiro fomos 2 vezes, pra Buenos Aires, depois pra Mendonça. Ah, legal. Que a gente amou também o destino. Você tem algumas dicas que você fez por lá? Talvez um restaurante, ou um Tenho. passeio? Não sei. Eu amei o Dom Julio, que é um restaurante com Michelin, né? Sim. E a gente amou, foi a melhor refeição, melhor parrilha de todos os tempos, melhor panqueca também, aquela panqueca com doce de leite. Que delícia. Amei. Também, em Mendonça, tem uma dica muito importante: contrate um motorista. Ah, é? Porque como a gente vai fazer as rotas do vinho lá, não dá pra você dirigir. Né? Então, na terceira vinícola, você tá completamente Sem Então, condições. pelo amor de Deus. E a gente pegou um motorista muito legal. A gente vinha conversando com ele o caminho inteiro, gente boa. Aí ele parava, conversava, falava sobre a vinícola. E eu tenho uma dica de uma vinícola muito boa, que é a primeira mulher enóloga da Argentina, chama Susana Balbo. A dica é você sair das vinícolas muito comerciais, das grandes vinícolas, Catena Zapata, essas coisas. Procure vinícolas menores, que elas têm vinhos mais especiais. E essa da Susana Balbo, você tem que agendar com muita antecedência, porque ela é muito concorrida e ela é uma vinícola menor. Tem um almoço com degustação, ela mostra todos os tipos de vinho. Então, Susana Balbo é imperdível. A gente passou um dia nessa vinícola, muito legal mesmo. Show de Poxa. bola. O Igão também separou algumas dicas pra gente da Argentina. Já foi algumas vezes também, Você né? você não sabe, eu acho que o Gui nem No sabe quantas local, vezes né? a gente já foi pra gente. Mas você vê que não tá mais tão barato, viu? Ah, é? Agora o negócio parece que tá um pouquinho mais Então, caro do que antigamente. então, vou dar uma dica. Né? A gente tem que correr pra Tem que ir logo, Já vou dar algumas dicas então, principalmente que a Márcia falou que não viajou de executiva. E aí eu trouxe algumas possibilidades aqui utilizando milhas para viajar de executiva com preço de econômica. Sério? Tá, seríssimo. Então vamos lá. Muitas pessoas, né, nunca viajaram de executiva e tem um sonho de viajar de executiva, fazer a primeira viagem, até mesmo de first class, que tem a possibilidade de fazer de Emirates. Mas para vocês terem uma ideia, eu fiz uma pesquisa. Se você quiser viajar de executiva de Turkish ou Etiópia, inclusive já viajei de executiva de Etiópia para Buenos Aires, você vai pagar na faixa de 45 mil milhas da Azul, ok? Em determinadas oportunidades. Para vocês terem uma ideia, quanto é que custa 45 mil milhas da Azul? Se você quiser comprar 45 mil milhas, cada 1.000 milhas você vai pagar R$15.
E ali, para chegar na conta final, você vai pagar mais ou menos R$ 2.500 na passagem de ida e volta de executiva. Caramba! Tá? Muito E o legal de bom. executiva é que você pode trazer 2 malas despachadas. Então dá para trazer muito vinho. Aham. E é uma passagem que custa aí na faixa Eu de trouxe 7 mil vinho, eu reais. trouxe Não uma tem mala só de limite? vinho. Exato. Dá pra ter Você muita tem um vinho oportunidade. favorito de lá? O da Suzana Balbo é muito bom. Mas não lembro, assim, meu marido que sabe mais, meu Aham. noivo, né? Aham. Que sabe mais, eu não sei muito de vinho. E Deve ter um limite também por 12, eu pessoa, acho. Como que é? São- são 12 12 garrafas, que 18? são 12 litros. Aí é 750 ml. Ah. Boa. E dica de restaurante, eu ia falar lá do Dom Julio, que todo brasileiro tem que ir. Mas o Dom Julio realmente ficou muito caro, porque é o restaurante mais famoso da Argentina. E aí outra dica que eu vou trazer realmente é, vamos dizer assim, de locais, restaurantes bons que locais vão lá. Que é o restaurante Roldan. A qualidade é bem próxima ao Dom Julio, tá? E o principal prato deles é o ojo de bife. Eu até Que é tenho um vídeo aqui maravilhoso. que a minha mãe mandou hoje pra mim. Eu falei assim, porque minha mãe vai todo ano pra lá pra trazer exatamente, pra renovar o estoque de vinho. Gente, aí vamos botar, tem até a foto da conta. Então vamos Uau. botar... Legal. Quanto que dá, mais ou menos? Então, entrada, o prato principal, que é o ojo de bife, que dá pra 2, e o vinho. O vinho, se eu não me engano, é DV Catena, mas tá eu gosto esqueci de de escrever DV aqui, mas tá na notinha. Deu 61 mil pesos, que em real dá 260 reais. Perfeito. Pra 2 pessoas. Muito mais barato que em São Paulo. Só o vinho em São Paulo, acho que já... Nem o vinho. Exato. E se tá ficando mais caro agora, Tem que imagina. aproveitar. Exato, tá ficando muito É. caro. O Dom Julio realmente aumentou Vamos muito. chegar né? hoje, vamos hoje. Mas Não, se eu não me é. engano, a minha conta no Dom Julio deu perto de 400 Aham, pros dois. pros 2. Então dá o Nossa, dobro. mas mesmo assim- O dobro desse Mas restaurante. aumentou muito mais, tá? Agora aumentou muito mais? Aumentou muito mais. Tá tipo 800. Tá, vai ser tipo 700, 800 reais. Exato. Caramba. Dom Julio tá bem Meu caro. Deus. E a dica de vinho, rapidinho, vamos dar 2 exemplos aqui de vinhos, né, de diferença de preços. Hoje o DV Catena Malbec, que é o mais, vamos dizer assim, o mais conhecido da Argentina, né, seria de entrada, seria R$ 57 reais, tá? Inclusive tem a foto aqui em peso. E também, no Brasil, esse vinho custa na faixa de 130 reais, mais que o dobro. E outro vinho, que realmente eu acho que é o meu preferido, mas é o Catena Zapata Malbec 2019, que na Argentina custa 240 reais e no Brasil na faixa de 650 reais. Caraca. Uau. É muita diferença de preço. Eu tenho né? uma dica também de um vinho que eu amo, que quando eu vou pra Argentina também tem que trazer, até no Paraguai vende, eu achei no Paraguai esses dias, que é o Linda Flor, é um Malbec também argentino. Aqui no Brasil ele é uns 450, 500 também, e lá é uns 250, 240, vale muito a pena. Muito a pena mesmo. Que delícia. Vinho vale muito a pena lá. né? Nossa, é muita Os diferença. valores são bizarros. E carne também, né? E a carne. Ai, carne também. também. E Márcia, só uma curiosidade, acho que fazendo jus ao nome do nosso programa, a gente queria saber se você tem alguma trip inusitada pra algum lugar, de repente alguma experiência que foi engraçada em algum sentido, o destino, onde foi. Eu vou só contextualizar. Assim, as primeiras grandes viagens que eu fiz, eu nunca tive uma família rica, enfim. E aí eu sempre juntei dinheiro o ano inteiro pra fazer a viagem dos sonhos. Então, nos meus primeiros anos de trabalho, eu fui juntando grana pra fazer intercâmbios. E aí o meu primeiro intercâmbio foi no Canadá. Eu fui pra Frio, Toronto, só que eu fui no verão. Ah, tá. Eu não fui no frio justamente pra fugir. Falando disso já, eu prefiro destinos mais quentes do que destinos muito gelados. Eu nunca vi neve, nunca conheci neve, porque Caraca. sempre que eu fui pra Europa, sempre que eu fiz eu sempre fui no Evitou, verão, sempre preferi. Enfim, e aí, o meu primeiro intercâmbio que eu fui pra Toronto, eu tive uma intoxicação. Primeiro, a pessoa com pouca grana, e aí eu fiquei comendo batata frita e McDonald's todo dia pra não gastar muito. Então, Que sei sonho, lá, hein? 40 Quem dias. Quem nunca? Pra economizar, né? No intercâmbio, eu ia pra aula, na hora do almoço, passava no McDonald's, comia batata frita e só. Aí, num desses finais de semana, nós fomos pra Chicago, porque de Toronto pra Chicago tinha uma viagem lá, uma trip que eles faziam com a escola de intercâmbio. E eu fiquei obcecada pela Deep Dish Pizza, que é a pizza mais famosa de Chicago. Eu fiquei obcecada, porque você procura no Google, é uma pizza no formato de uma torta, então ela é alta e tem um recheio muito É tipo gordo. um vulcão, né? Você corta, Aí o cai negócio tudo. assim cai. É muito- Aquilo é muito gordo. Enfim, eu fiquei 3 dias comendo Deep Dish Pizza. E aí, quando eu cheguei e voltei pra casa que eu tava numa casa de família no Canadá, resumo, eu passei muito mal. Eu comecei a ter uma crise de enxaqueca que eu não sabia que era enxaqueca, né? Eu só vomitava, eu levantava, a minha cabeça rodava, e eu vomitei uns 3, 4 dias, perdi
uma semana da minha viagem assim. E aí eu andei de ambulância no Canadá. Nossa. A moça, a dona da casa ficou desesperada, perguntou se estava grávida. Por conta de Por espírito. conta- Já começa 1000 teorias, né? 1000 teorias. Aí eu andei de ambulância no Canadá, E como fui pro que é? Você tem que- hospital. Aí o hospital é completamente diferente, né? Porque, assim, tem aquele protocolo das pulseiras de azul, verde, vermelho e tal. E eu fiquei muito tempo esperando, porque acharam que era só uma dor de cabeça e não conseguiam me atender. E eu falando mal inglês. E então, foi terrível. Aí um médico venezuelano, como é o nome? O rapaz que trabalha O aqui? Homer venezuelano. O Homer é nada contra, mas o médico super assim, não queria me ajudar muito, me encheu de remédio, não passava, gente. Só passou quando ele realmente me deu um remédio na veia mais forte, eu apaguei, e aí eu voltei pra casa. E aí eu consegui Aí você teve que voltar pro sobreviver. Brasil ou você- Não, Ah, tá. voltei pra No casa de Canadá, família, no Canadá. no Canadá mesmo, e consegui viver. Mas eu perdi uma semana do meu intercâmbio. E é nossa. muito tempo quando você tá Com vivendo, certeza. estudando. Mas no outro dia eu já tava comendo McDonald's de novo. Nada E que já tava impediu, tudo né? certo. Mas foi uma experiência engraçada, assim, de ter andado de Ambulância. ambulância. É uma e- curiosidade, porque nos Estados Unidos falam que se você tem que pegar ambulância ou ir pro hospital é muito caro, né? Tudo e Isso, qualquer- eu tinha O que aconteceu? pago um seguro, Ah, né? você fez Um viagem. seguro médico, que também pagou os gastos. Mas na época deu uma média de $14 mil. Só essa paradinha aí, essa de pizza custou caro Mas calma, pro então, seguro. O atendimento foi nos Estados Unidos ou no Canadá, então? Foi no Canadá. Eu Ah. voltei de Chicago tá. e aí fui atendida já no Canadá Já no Canadá, no outro entendi. dia, em Toronto. Entendi. É. Entendi. O seguro, inclusive, era pro Canadá. Ainda bem que eu não precisei de atendimento nos Estados Unidos. Daria 30 mil É, dólares. ia ser bem mais caro. Liberados para decolagem. E Márcia, já decolamos aqui agora, daqui a pouco vai começar nosso serviço de bordo. Mas antes eu queria te perguntar um pouco da sua jornada, do que você passou para você chegar até aqui, né? Saindo lá do Belém do Pará, essa transição, você como jornalista para São Paulo, como é que foi esse início seu e essa transição? Foi difícil de vir de lá para São Paulo? Foi. Inclusive, a boa parte da minha mudança foi roubada quando eu cheguei aqui. Porque veio de transporte terrestre. E aí o meu carro, na época, veio cheio da minha mudança. E o carro chegou aqui depenado. Eu perdi muita coisa Caraca. na mudança. Eu fiquei com uma mala que eu tinha trazido no avião. As outras todas foram roubadas. Até coisas da minha família, meu pai, retrato, né, Isso. porta-joia. Muitas coisas de infância eu perdi. Poxa, que Porque pena. as minhas coisas foram roubadas na mudança. E aí eu tive um puta trauma quando eu Nossa, cheguei. imagina. E logo depois eu também sofri um acidente de carro. Perdi tudo, foi PT. Esse carro, eu falei, gente, desde que tava vindo já tava Início, ruim o né? negócio. Aham. Foi, e aí logo depois eu engravidei, que foi a parte boa, mas não foi também planejado. Então foi um primeiro ano bem conturbado, Gui, assim, de Entendi. meninos, dessa mudança de trajetória. Porque eu vim sem emprego. Eu não Você veio cheguei sem- aqui, as pessoas falam, nossa, você chegou, o SBT te convidou, a Record. Não, eu cheguei na cara e na coragem, eu pedi demissão lá e não tinha vaga aqui. Você estava onde lá? Eu tava na Record, mas aí eu pedi demissão e vim pra cá. Pra tentar a Pra sorte. tentar, eu fiz, claro, um pé de meia de 6 meses. O pé de meia que eu fazia pra viajar, eu fiz pra vir pra São Paulo. E só que chegando aqui, não rolou. As oportunidades não rolaram no primeiro momento, então eu acabei engravidando, tive meu filho. E só fui entrar no SBT como freelancer quando o Gabriel já era bebezinho, assim. Tinha 8 meses e eu comecei a fazer freela no SBT. Então comecei de baixo, porque lá no Pará, pra vocês terem uma noção, eu cresci muito rápido. Eu virei apresentadora rápido, eu já era repórter de rede, eu tinha um salário bom. Então, meu primeiro salário em São Paulo foi inferior ao salário que eu ganhava em Belém. E eu já era reconhecida lá. Aqui eu comecei do zero, trabalhando na madrugada, como repórter, pegando chuva, frio, sol, calor, tudo. Então, eu tive que recomeçar mesmo. Mas foi ótimo, porque me deu uma bagagem que é o que eu tenho hoje, né? E teve algum momento, Márcia, que você percebeu assim, eu consegui, né? Tipo, teve algum momento específico na sua carreira, você falou assim, ó, eu consegui. Foi quando eu sentei na bancada do SBT Brasil, que é o principal jornal do SBT, que já sentou o Carlos Nascimento, que sentou a Ana Paula Padrão. Quando eu sentei ali, eu falei, caramba, eu cheguei aqui, sabe? Eu sou capaz, eu sempre falo isso, eu não imaginava que eu fosse conquistar, mas eu sempre me senti capaz de estar ali. Então, assim, eu sempre vi que com o meu preparo, com as coisas que eu vivi durante a vida, eu sim tinha capacidade de ocupar aquele espaço, mas eu não imaginava que fosse tão rápido, assim, acho que foram 3 anos de SBT, pra eu já chegar na principal bancada do jornal. Na minha vida, as coisas sempre aconteceram muito rápido, mas eu sempre me senti preparada, sabe? Me senti capaz, porque a gente tem uma coisa quando a gente vem do norte do país, parece que as pessoas te julgam mais, você sente um preconceito
preconceito de não estar no eixo sul-sudeste. Então, é mais difícil você ser encarada como uma boa profissional. E eu acho que eu tô quebrando essa bolha, esse paradigma. Quando eu sentei na bancada, eu tô representando todo o norte do país, todo o meu estado. E muitas mulheres que não são vistas, e um povo que muitas vezes é esquecido também por políticos, pela sociedade, porque tudo chega depois lá, tudo é mais difícil no norte, a gasolina é muito mais cara, falta estrutura para muita coisa. Eu espero que isso esteja mudando, a gente vai receber a COP 30, que vai ser ano que vem lá. Então, espero que, de repente, venha, além do evento, que traga muito, muito mais do que isso, né? Que fique legado pro povo mesmo, coisa boa, porque é o que tá faltando. A gente tem tanta potência de turismo que não é investida lá, gente. Se vocês forem pra Amazônia um dia, se vocês conhecerem as ilhas, cara, é incrível. E é isso, a gente precisa de mais, de divulgar mais. A gente precisa também estruturar melhor os nossos hotéis, a nossa segurança. A gente precisa realmente melhorar tudo isso pra receber as pessoas. Senão, não adianta você levar uma COP e depois todo ir embora e deixar o povo esquecido, sabe? Isso eu sou contra. Eu acho que a gente tem que sim levar investimento junto com os eventos. Você estava até comentando, Márcia, do SBT, né? E a gente sabe, é inevitável lembrar do Silvio Santos, pensar no Silvio Santos. O Silvio, uma grande inspiração para as pessoas. É verdade. E você, que trabalha na emissora dele há anos, eu até vi no dia do falecimento dele, você Legal. postou uma foto dele. E eu queria te perguntar qual, de repente, talvez a melhor lembrança que você tem com ele, de repente algo inusitado. Um dos dias mais difíceis da minha carreira foi esse, o dia da morte do Silvio, porque eu recebi uma ligação de manhã e eu, inacreditável, eu falei, meu Deus, não é possível, não é possível. Então, pra mim, eu fui a segunda jornalista a chegar lá, a Simone começou a cobertura, mas eu tava lá já do lado dela, e aí me falaram, vem pra cá que você também vai ter que cobrir. Então foi muito complicado, porque o Silvio mudou minha vida, né? Foi graças ao Silvio, ele me viu um dia apresentando e fez uma ligação que mudou a minha vida dentro do SBT. Então eu sei que tem o dedo dele. E isso eu fiquei sabendo um pouco depois, né, do que aconteceu. Mas quando as coisas vão acontecendo muito rápido lá dentro, você sabia que era o dedo do Silvio, porque ele estava ligado em tudo. Ele é a alma do SBT. E realmente isso não vai morrer, né? Isso tá em nós agora. Sim. Mas uma lembrança muito forte que eu tenho dele foi da primeira vez que eu participei do programa, quando eu entrei, que eu ouvi a música, lararara, lararara. Aí vem aquele frio na espinha, vem aquela lembrança afetiva dos domingos em família, das minhas tias, da minha família assistindo o Silvio. Então, pra mim foi muito forte esse dia, quando eu vi pela primeira vez, porque ele realmente parece uma entidade no palco. Ele tinha uma força, assim, uma luz que é inexplicável. Então, quem teve a oportunidade de conhecê-lo de perto sentiu isso. E essa memória eu guardo com muito, muito carinho, porque ele foi incrível e ele mudou a minha vida, né? Muito. Caramba. Não é só realmente a presença de palco dele ali como ser humano. Como comunicador, como força. E o jeito que ele brincava com você, parecia que ele enxergava a sua alma mesmo. Parecia que ele tava falando com você e era uma coisa que as pessoas falavam. Márcia, quando você chegar lá, não finja. Eu acho que era um dos caras mais autênticos, dos personagens, dos comunicadores mais autênticos que a gente teve. E ele não gostava de gente que fingia. Então, quando eu fui perguntar pra minha chefe, o que eu faço quando eu chegar lá? Ela falou, só seja você. Não finja, porque Silvio percebe. E ele não gosta de gente que faz capa, ele não gosta de gente que tenta atuar. E eu já vi uma vez ele destratar uma pessoa da mídia, que eu não vou falar quem é, que ele não gostou, claramente porque ele achou a pessoa atuando e era um ex-global. E aí a pessoa chegou lá, eu tava no palco junto, e ele destratou a pessoa e mandou ela sair do palco. Nossa. Foi porque a pessoa tava, tipo, muito assim, sabe? E o Silvio odeia isso, porque Silvio é do povo. Silvio gosta de olhar no olho, de gente da gente. Ele não gosta de gente que se acha, de gente que acha que é melhor do que o outro. Então ele sente no ar. E aí foi isso. Acho que um grande aprendizado que ele deixou pra minha carreira foi esse. Seja autêntico, que eu acho que esse é o caminho pra tudo. E Márcia, a gente te vê hoje na TV e você faz parecer fácil, né? Se comunicar na frente das câmeras, ter essa fluidez, naturalidade. E é interessante porque tem alguns estudos que mostram que um dos maiores medos das pessoas é se expor e falar em público. Tem até aqui um estudo, às vezes tem mais medo do que a própria morte ou de altura. Pra você ver, mais medo de falar em público do que a altura. Medo de avião. Medo de altura. Então, pra você ver como o medo de falar em público é forte. Tem até uma pesquisa publicada pela revista Psychology Today que fala que cerca de 75% das pessoas sofrem de glossofobia, que é o medo de falar em público. Você tinha esse medo no começo da sua carreira? Ou se sim, alguma estratégia ou dica que você dá
pra você conseguir ter essa fluidez ao falar na frente das câmeras ou em público? Eu sempre falo que falar e comentar alguma coisa em frente das câmeras ou conversar é uma coisa muito prática, né? Que não dá pra você pegar e achar que realmente você começa bom, porque você não vai começar bom, você vai ter que penar um pouquinho. O que eu acho que nasceu em mim, sim, o dom de comunicar, nasceu muito em mim porque eu era uma criança espivitada, eu sempre gostei de aparecer, sou leonina nata, né? 1º de agosto, a gente sabe, né? Leoninos têm uma facilidade. E leonino, eu sou com ascendente aquário, então eu sou do mundo, gosto de experimentar coisas novas e tal. Então eu já nasci um pouco nesse ser humano extrovertido e tal. Mas a questão de falar não é só isso, né? Você precisa ter toda uma técnica. Então, eu falo que o primeiro jornal que eu apresentei na vida foi horrível. Eu me tremia inteira. Eu errei palavras, tipo, básicas como assaltante. Eu ficava, assalto. Foi horrível, assim, horrível. Foi traumatizante. Eu fui chamada de burra por chefe. Falaram no meu ouvido, você não sabe nem ler TP. Foi uma experiência traumatizante. Só que o que eu fiz? Eu peguei esse trauma, eu ia pra frente do espelho, pegava as técnicas lá do jornal, as laudas e ficava lendo e falava, eu vou ser boa, vou engolir falando que eu não sei. Porque as pessoas me veem hoje e realmente acham, nossa, sempre foi ótima, né? Imagina, eu era muito ruim. Eu não era muito ruim, eu era inexperiente. Então você que tá começando, você vai começar ruim, você precisa se perdoar, e eu odiava errar. E depois eu vi que o erro te ajuda muito, porque eu me olhava errando e pouca gente me ajudou no começo. Então o que eu fazia, Gui? Eu ia pro arquivo da emissora, me assistia todos os dias, e eu via exatamente onde eu errava, onde a minha sobrancelha ia pra cima, onde a minha mão mexia demais, porque eu tava nervosa. Então eu comecei a observar pontos em mim que eu tinha que melhorar, porque nunca ninguém me deu feedback. Por isso que eu fiz o curso Telejornalismo Prático, porque eu percebi que as pessoas precisavam ter esse feedback ou saber exatamente onde elas precisavam melhorar, que não fizeram comigo, que eu tive que aprender na marra, me vendo, me assistindo. Então uma das dicas é, se grave, se assista, se perceba, entendeu? Porque as pessoas não gostam de se ouvir, de se ver na televisão, né? Incomoda num primeiro momento, mas depois quando se acostumar e você pegar realmente aquilo que você precisa melhorar, a mão que você mexe, às vezes a voz vai muito pro agudo, a pessoa às vezes fica com a voz um pouco embargada, porque ela fica muito nervosa, ou ela abre muito o olho. Então, quando começa a perceber onde tá no seu corpo o nervosismo, você consegue controlar ele melhor. Então, uma das dicas é essa, já se grava e começa a perceber onde que tá o nervosismo no teu corpo, que aí você já vai para aquilo, já centra a tua cabeça naquilo para melhorar, entendeu? E Márcia, você como jornalista, você tem uma responsabilidade social muito grande, né? Como você lida com essa responsabilidade? E eu queria saber, que a gente até foi uma das nossas primeiras conversas, assim, cara, sobre uma curiosidade sobre as fake news, né? Sim. Como é que é o processo por trás do jornal ali para lidar com as fake news, né? Como se tem algum estudo, como é que é a pesquisa? E se as fake news, nem sempre a gente consegue filtrar e de vez em quando passa alguma coisa. Sim. Como é que é isso depois? Eu sei que talvez esse episódio vá depois, mas essa semana mesmo, ontem a gente teve uma situação que um grande portal de notícias noticiou que a mãe da Deolane Bezerra, que é a influenciadora, teria sido agraciada com um habeas corpus. E que teria sido aceito esse habeas corpus, que ela seria solta. E aí, um portal deu, que é um portal que a gente considera, vamos lá, de grande repercussão. Perfeito. E aí, todo mundo começou a replicar esse portal. A partir de um post, várias pessoas replicaram. E aí, o STJ emitiu uma nota para toda a imprensa dizendo que aquilo não passava de uma fake news. Que não era real, que o habeas corpus tinha sido concedido. Houve um pedido de habeas corpus, mas não houve a concessão. E aí é uma diferença muito grande, né? Porque todos os sites já estavam dando mãe de Deolane vai ser solta. Então, olha o perigo. E aí isso aconteceu à noite, na madrugada, e aí o STJ se pronunciou de manhã. Então, assim, a gente teve um delay aí de 12 horas para corrigir a informação. Em que a fake news foi realmente tomando mais força. E aí, quanto mais tempo você demora para corrigir a informação, mais gente é atingida por ela, de forma errada. Então, o que eu acho que tem que ter uma grande preocupação aqui é da responsabilidade. Replicar algo, primeiro vai na fonte. Antes do meu site acreditar no site X, eu preciso ir na fonte que é o STJ. O STJ que é a fonte principal. O STJ se pronunciou, é real, aí eu divulgo. O que não dá é pra dar aquele efeito de dominó de você começar a replicar, porque é o que todo mundo faz. É muito mais fácil você acreditar no site
sei lá, da Folha, que é um site de um grande jornal, e dizer, porque o que a gente chama isso no jornalismo é barrigada. É o termo técnico que nós usamos. O site deu uma barrigada. Barrigada é uma informação que eles quiseram dar como furo, mas que não passou de uma fake news. Porque na ânsia do furo, o jornalista pode cometer esse grave erro. Você ganhar uma corrida, né? Pra ser o primeiro. Exatamente. A gente tem que ter muito cuidado. Então, o que a gente faz lá no Tá Na Hora e no SBT em geral? A gente tenta se basear sempre nas fontes oficiais. O G1 já tá dando. Não interessa. Se a fonte oficial, que é a polícia, que é a secretaria, que é o corpo de bombeiros, não se pronunciou ainda, a gente só vai dar quando a gente receber essa nota oficial. Porque realmente a gente pode demorar pra dar, a gente pode, mas a gente tem esse cuidado de filtrar melhor a informação. É exatamente isso. Porque num erro, numa barrigada, você fere a credibilidade do produto, né? Do meio, do programa. E, Márcia, você estava até comentando que realmente tratar com as notícias ao vivo, eu imagino que deve ser um desafio gigante, muito grande, porque você tem que estar lidando com diversas fontes, como você que estava comentando. E eu queria até, de repente, perguntar qual foi uma situação que talvez seja a mais engraçada que você se deparou atrás ali nos bastidores, ou algo mais inusitado, talvez, que tenha acontecido. Lá, ai meu Deus, muita coisa engraçada acontece, né? A Porque gente pra recebe... gente que tá ali no end, que recebe as coisas, esse mundo por trás é algo muito distante, sabe? É muito curioso. Por isso que eu acho que eu fiz sucesso nas redes sociais, porque eu fui uma das primeiras jornalistas a mostrar os bastidores real. Porque tinha essa coisa do jornalista de bancada não poder ser muito acessível, né? Era aquela figura que nunca errava, aquela figura construída William Bonner, Fátima Bernardes, entendeu? E aí quando a Márcia sentou na bancada da SBT Brasil e começou a ser ela mesma, a cantar funk, tipo assim, sabe? Eu vou aquecer a voz cantando funk, foda-se. Ai, desculpa o palavrão. Mas eu sou dessas, entendeu? Que fala palavrão, que dança nos bastidores, e dança carimbó, que é nossa dança do Pará. Enfim, então eu comecei a desconstruir essa imagem do jornalista perfeito. E aí eu aproximei as pessoas de mim nas redes sociais, eu aproximei o público, e por isso eu cresci tanto. E hoje vários jornalistas da Globo, vários jornalistas começaram a fazer o mesmo, todo mundo fala, nossa, efeito Márcia Dantas. Rolou um efeito Márcia Dantas nas redes sociais depois que eu comecei a mostrar mais os bastidores. E eu acho que é muito legal isso, a gente precisa ter esse lado mais humano. Eu sempre briguei por esse jornalismo mais humano. Agora histórias, cara, eu tenho histórias... Quando eu recebi a notícia da morte da Marília Mendonça, foi terrível. Tava ao vivo? Eu tava no camarim e eu tive que entrar. Boletim é aquele tananã, quando você vê aquilo, você já... Que é o da Globo. E o SBT também tem um, que são as notícias de última hora. Isso é um pânico para todo jornalista. Você precisa sempre estar muito preparado, porque você precisa ser no emocional, segurar e dar a notícia, né? Porque são notícias sempre muito impactantes e que o Brasil inteiro vai parar para assistir. Então, se você imaginar que tá o Brasil inteiro te assistindo, você não faz, entendeu? Você tem que pensar só no negócio e deixar para sentir depois. No dia da morte da Marília, eu fiquei muito abalada, mas eu precisei segurar da informação, e aí eu chorei, fiquei mal depois, sabe? Porque você precisa estar ali 1 minuto ao vivo dando a informação, com a voz firme, segurando e tal. Não quer dizer que em todo momento você tem que deixar a emoção de lado. Eu sou contra, eu acho que o jornalista pode sentir. Então, em alguns momentos na TV eu já chorei, eu já me emocionei, não consegui falar e pedi pro meu colega continuar. Então, eu não acho que a emoção seja ruim pra gente, mas sim, a gente precisa sim controlar muito mais do que uma pessoa comum, sabe? É muito difícil. Agora eu não lembro exatamente de situação muito engraçada. Já teve uma situação de começar a pegar fogo. Tipo, começar a sair no estúdio. Mentira. Mas graças a Deus foi um pouco antes do jornal começar. E aí, mas tava gravando já, tipo, lá naquela parte que a gente chama, que é como se fosse a sala de controle do avião. Nós temos o switcher, que é onde o local é colocado no ar. E aí ficou gravando, e aí eu vi, começou a sair a fumacinha, pegou um curto-circuito. Aí eu saí desesperado, o Marcelo também. E foi uma cena muito inusitada que nunca foi pro ar, é claro. Imagina, se tá ao vivo o negócio
negócio, começa a vir uma fumacinha assim, ó, na frente. Super viralizar. Ah, mas falar em viralizar, eu também já viralizei muitas vezes. Viralizei, fui cancelada. E um dos virais muito bons que existem, de repente vocês acham depois pra colocar na edição, foi quando eu fui roubada ao vivo. Eu tava... Tava no Rio? Eu tava... Nossa, ó, gente. Vamos cortar aqui. Não, eu fui roubada no velório do Gabriel Diniz. Lembra do cantor do Jennifer, da Jennifer, sim. o nome dela é Jennifer. Caiu o avião, ele morreu. Eu tava em João Pessoa, eu fui como repórter cobrir o velório e o enterro dele. E eu tava no meio da multidão, no velório, saindo com o caixão, e eu narrando o caixão, ao vivo pro Fofocalizando, narrando a situação do velório, quando um ladrão puxou o meu celular que tava atrás no meu... De batida assim. Sim. A gente vive qualquer coisa pelo seu ídolo. Sai, Duda! Roubaram meu celular! Esse é o momento, é que ela tá ao vivo no Fofocalizando. celular da repórter ao vivo. Roubar meu celular! Que horror! Safado desse daí, ó. Olha a cara do vagabundo. Puta, E aí eu percebi e virei na hora e falei: ah, ladrão, tá roubando meu celular, filha da puta. Aí segurei o filho da puta. O vídeo é muito bom, gente. Aí viralizou. Aí o ladrão viu que eu vi. E aí ele jogou o celular no chão. E eu consegui resgatar o celular. Eu não deixei levar. Deu bom, então. Tudo ao vivo. Tudo ao vivo. Aí o cara foi preso. Aí eu virei matéria de mim mesma. Eu tive que ir na delegacia fazer matéria sobre o meu próprio roubo. Só melhora, Eu virei a versão. personagem principal do VT. Caramba. Foi assim, meus stories bombaram no dia. Aí todos os jornais deram, enfim. E aí a gente na delegacia descobriu que o cara tava lá realmente pra fazer isso. Ele já tinha 4 passagens pela polícia por roubo e receptação. Caraca. Ele, Nossa, e você inusitado. vê, ele era um velhinho de óculos. Você Nossa. jamais ia dizer que o cara era um ladrão. Puta, meu. Tripulação, posso fazer uma pergunta para Márcia? Oh, interrompeu. Exato. Você vai Não, cortar a nossa convidada? Assim Corta a não, pô, convidada. mano. Márcia, desculpa. Você conhece o imagina, Max? não conheço, me apresenta. O Max, ele é a inteligência artificial do nosso jato. Na verdade, quem pilota o avião é ele, que a gente tá conversando aqui, e ele é um algoritmo. Então ele tá pilotando pra gente, porque aqui é automático. O jato é bem chique. E toda vez ele corta as pessoas e quer fazer pergunta. Ele é muito Exato. bom, mas ele é grosso. Entra no meio. Mas ele não vai É? deixar hoje, não. É, Acho que hoje não. É, hoje Me não. deixem sabe? perguntar ou eu vou fazer o curso da Márcia e vou virar jornalista no SBT junto com ela. A gente não pode perder ele também. Já Tá. pensou eu e ele na bancada? Então, a gente não Nossa, pode aí vocês perder. vão mandar bem. Eu já tô gostando mais dele do que de vocês. gente. Olha Só. É que ele é quieto, É né? porque ele é quietão na dele, né? Ele não abre a boca, né? Tá bom, Max. Vai, faz sua pergunta. Ai, gente. Olá, Márcia. É um prazer te conhecer. Prazer Meu nome é Marques. Sou a inteligência artificial do jato. Fui direcionado a pesquisar sobre você na internet e criar uma pergunta inusitada. Com base na pesquisa feita por mim, aqui vai a pergunta inusitada. Se você pudesse mudar o figurino tradicional dos telejornais por um dia e criar um dia casual no jornalismo, como seria o look ideal para apresentar as notícias? Eu amei! Boa, eu amei! Cara, foi a melhor pergunta até agora. Caraca. Max se superou, desculpa, gente. Brincadeira. Olha, isso é muito legal ele falar, porque era meu sonho tirar esse salto e colocar um tênis, Carol. Meu sonho! É verdade, uma vez, inclusive, eu cheguei a pedir pro chefe, mas ele não deixou. Nossa, Porque e nem assim- aparece, né? Tipo. Não, é porque quando eu fazia o SBT Brasil, eu instituía, a gente tinha uma chamada, que era a chamadinha que entrava no intervalo antes do jornal. E essa chamada, eu fazia uma andadinha meio que diferente, que virou uma referência minha, que era Veja Hoje, no SBT Brasil. Aí eu virava, fazia tipo uma viradinha icônica. tá. E aí era um desfile com uma viradinha pra uma câmera. E aí eu falei, nossa, meu sonho se um dia eu pudesse descer do salto e fazer isso de tênis. E aí, só que o meu chefe não deixou. E aí, então, Max, respondendo a sua pergunta, eu iria com tênis, com uma calça jeans escura, com uma camisa branca, mas assim, básica também. E eu acho que eu colocaria um delineado, Carol, colorido, entendeu? Bem Carol Muito Carol Cantelli. Que uma vez, inclusive, na época da Copa do Mundo, eu também pedi pra usar no jornal. Um delineado verde e amarelo, mas meu chefe não deixou. É bem Você rígido, vê, né? né? Tem que ser bem- Não, é porque como eu tava na bancada de um jornal muito... É tipo a Fátima querer, na época sim. que ela apresentava o Nacional, o Jornal Nacional. Fazer. Realmente não cabia ali.
Mas talvez por isso que eu estou num programa que agora cabe, sabe? Que eu vi, agora o Tá Na Hora é um jornalismo com entretenimento, que a gente consegue brincar, consigo dar mais minha opinião, que eu acho que tem mais a minha cara. Não que eu não faça bem jornalismo de bancada, eu amo também, mas é muito mais engessado. Então realmente não caberia, mas o meu sonho seria que um dia um jornal de bancada pudesse ser completamente mais leve, mais Flexibilizado nessa solto, parte. com um look mais despojado, com menos maquiagem, de repente, com um tom mais diferente nos olhos. Eu acho que isso é legal. Um dia veremos o Bonner com um boné à Já barreta. pensou? Né? Gente, o Bonner está super twitteiro, fazendo coisas em rede social, gravando coisas. Mudou Sim. completamente. Mudou, Inclusive, dizem que o jornalismo da Globo tem se inspirado cada vez mais na popularidade do SBT, nessa coisa mais popular. Porque eles querem trazer um público assim também. Eu achei que você ia falar que era de pijama. Eu achei que ia ser o pijama da pijama. É uma boa ideia. Seria um marketing tanto aí. Nossa, Pijama. Cross-mídia. Muito bom. Tripulação 10 mil pés. Mas agora a gente atingiu aqui os nossos 10 mil pés. E Uau. nos 10 mil pés é quando a gente traz perguntas dos nossos seguidores lá do Instagram. Inclusive, se você não nos segue ainda, nos segue lá, porque todo voo que a gente faz, a gente abre uma caixinha de pergunta com o convidado da semana e você pode mandar pergunta, curiosidade, dúvidas. Então cada um vai ler uma aqui. Vou começar com o Igão lendo aqui. Pergunta do Felipe Gonçalves. Márcia, como você vê o futuro do jornalismo na televisão em meio a tantas mudanças tecnológicas e a ascensão das redes sociais? A TV vai continuar sendo o principal veículo de informação ou estamos migrando para algo totalmente novo? Eu acho que a gente vai ter que se adaptar. A TV já está sofrendo questões assim financeiras em relação à rede social e ao digital. A gente teve que se readaptar, né? As televisões já não são os principais meios de publicidade, de marketing. Então, o marketing foi muito para o digital e a gente perdeu muito mercado. Então, as redações estão cada vez mais enxutas de profissionais, realmente. Está muito mais difícil pagar a conta da televisão. Porque a televisão continua sendo muito cara, né, para se fazer, e cada vez menos a publicidade está buscando a TV, porque a publicidade na internet, ela atinge muito mais gente e muito mais barato. Até com a influência mesmo, com o trabalho dos influenciadores. Então, a gente teve que se readaptar. A televisão não vai deixar de ser uma potência, assim como o rádio ainda é. Sim. Não vai, acaba tendo uma transformação. O rádio hoje tem televisão, as pessoas também veem pelo YouTube. Então, a gente vai ter cada vez mais um meio só. O que eu acho é que não vai ter mais, por exemplo, muito assim, vai ser só a televisão, só não sei o quê. Não, a gente tá todo mundo muito assim, um meio que entrando no outro. Então, hoje a gente é muito pautado pelo digital. O que tá bombando na internet, o que viralizou, a gente vai dar hoje, não tá na hora. A gente tem uma pesquisa feita, tipo, tá no top 10 do Twitter, que agora não tem mais Twitter, mas enfim, não sei se pode voltar a qualquer momento. Mas a gente sempre tem uma trend topics ali do que os assuntos que são mais comentados pra gente se basear no jornalismo também. Então eu acho sim que já tá tendo essa transformação e é pra melhor. A gente tem que ter muito cuidado. O jornalista não vai acabar. A gente vai precisar cada vez mais de olhares críticos, de pessoas com senso do que é certo, do que é aprofundado, porque o ChatGPT não vai poder fazer essa pesquisa e nem tem a pergunta certa. O crítico, o lado humano é o que vai sempre fazer a diferença. A gente pode usar essas tecnologias, mas sempre com o critério do humano mesmo, do senso crítico, que é o que tá faltando, eu acho. Então, o jornalista, para ser mais diferenciado, na minha opinião, hoje, ele precisa estar a par dessas tecnologias, do que funciona no Twitter, do que funciona no TikTok, do que funciona no Instagram, e ao mesmo tempo trazendo a sua essência e o lado crítico humano. Eu acho que é isso que vai diferenciar. Inclusive, até nesse mesmo tópico, eu até queria perguntar a sua opinião, porque pode ser uma percepção minha, mas parece que os jornais, eles mudaram muito ao longo do tempo, né? Super. Outro dia eu tava assistindo um específico e eu vi que meio que virou uma entrega de jornalismo com entretenimento, né? Sim. Então, assim, tinha uma música de suspense, era um caso, assim, sério, aí de repente entrava um bum-bum, aí daqui a pouco, aí do lado entrava um Tá na hora, tem. né? Então, realmente, essa mudança no jornalismo, ela foi feita justamente por isso que o Igor acabou de perguntar, dessa tentativa de continuar atingindo talvez novas gerações, de juntar o entretenimento, é mais ou menos um pouco Eu acho que é um pouco mais antigo que isso, porque a Record trouxe um modelo meio que americano de alguns programas que era o balanço geral, um jornalismo bem popular. Só que aí esse jornalismo popularesco, sensacionalista, tá caindo um pouco em desuso já. As pessoas já não querem entrar tanto no sangue, no crime, porque depois da pandemia a
gente ficou com um olhar mais sensível em relação a isso. As pessoas não estão mais tão tolerantes a isso. Então, eu acho que mudou a linguagem para uma coisa mais leve, mas em vários assuntos, diversificando. Antes eram jornais muito policiais. Hoje a gente consegue trazer saúde, cultura, assuntos leves e divertidos. Então, talvez tenha acontecido mais, por conta da rede social, uma troca de conteúdo ou um conteúdo mais diversificado. E o jornal deixou de ser tão pesado e policial como antigamente fazia muito sucesso. A gente começou a perceber que o público não gosta mais tanto. Claro que não existe jornal com boas notícias apenas, tá? Então, isso é ilusão. E boas notícias, infelizmente, não dão audiência. As pessoas ainda gostam de ver, sim, o crime, o pesado, mas com um tom diferenciado, não aquele tom sensacionalista. E mais alguém carrega algum trauma do Linha Direta, pelo menos? Afe Eu lembro Maria. daquilo, Jesus. Dava medo, né? Por Quando que a gente tão era dark daquele era jeito, muito né? dark. Queria as crianças, né? Você sabe que tentaram reviver, né? Tentaram reformular eu o vi que Linha, tava- mas não meio deu que de novo. saiu, não deu liga. Nossa, muito É isso, mudou muito. O público mudou muito. Mudou, né? A segunda pergunta aqui é da Fabiana Fernandes. Vivemos em um mundo extremamente polarizado. As pessoas muitas vezes buscam informações que confirmam suas crenças e rejeitam outras visões. Exatamente. Como você faz para equilibrar a necessidade de apresentar os fatos de forma objetiva e imparcial em um ambiente tão polarizado e sem ceder a pressões externas? Eu não acredito em imparcialidade total. Eu acho que sempre tem o nosso olhar de mundo, o que eu vivi. Então, eu sempre vou ter um olhar a respeito no que eu acredito. Então, não dá para ser imparcial completamente. Não acredito nessa imparcialidade total do jornalismo. Mas eu acho que a gente consegue tentar transmitir os lados da situação e deixar o telespectador tirar a conclusão dele. Então, eu posso dar o meu olhar ali, dando o lado X, Y, Z, e o telespectador vai tirar a conclusão dele a partir disso. Então, eu sempre tento fazer esse jornalismo humano com o meu lado, por exemplo. Eu acho que existem temas que unem o Brasil. Eu sempre brinco. Tem temas que unem o Brasil. Cara que bebe e dirige e mata, feminicídio, abuso sexual contra mulheres e crianças. São temas muito delicados, mas que todo mundo tem uma opinião meio que junto, sabe? Assim, todo mundo é contra e tal. E tem temas muito mais delicados, tá? Racismo, enfim, violência contra LGBTQIA+, tem assunto, aborto, enfim. Então, são assuntos muito mais delicados de você abordar num jornal. Eu posso ter a minha visão, mas você pode ter uma visão completamente errada. Então, assim, a gente evita alguns assuntos, a não ser que seja um assunto que tá bombando e que não tenha como, sei lá. Não, eleições é isso. A gente tem vários protocolos de como cobrir eleição. Os jornalistas da redação recebem um catálogo, um protocolo do que fazer, até junto com o Tribunal Regional Eleitoral, ou Tribunal de cada região. Então, tem os minutos para cada candidato, tem o tempo da pergunta, tem a agenda de cada candidato, o que você pode dar, o que você não pode. Você não pode entrevistar vereador, candidatos, sem ser exatamente nesse nicho específico. Por exemplo, um vereador foi roubado. Nem sempre eu vou poder entrevistar ele em relação ao roubo, porque ele é vereador. Pode ficar parecendo que ele tá usando da imagem para se promover. Então, a gente tem muito cuidado com época de eleição, tudo que entra no ar. Justamente por esse motivo, por o Brasil tá muito polarizado e o SBT é uma empresa muito apartidária e a gente tá sempre a gente tem um compromisso com a verdade e com o telespectador. A gente não tem compromisso com partido A, partido B, partido C. Eu gosto sempre de falar, não sou amiga de político, não sou amiga de influencer, não passo pano, porque é isso, eu não posso ter rabo preso, gente, com ninguém, eu não posso ser amiga de fulano, nem fazer um trabalho pra ciclano. Eu acho que tem que ter muito cuidado com essa época de influência digital. De repente, eu aceitar um trabalho pra ser influência de uma marca que, de repente, pode sonegar imposto. Tá. Não vou divulgar Shein. Não vou fazer, cara, não posso. É a minha imagem, você imagina. Se um dia eu preciso falar mal, pode me comprometer completamente. Então a gente precisa ter muito cuidado com esse jornalista influencer. Do que a gente vai colocar na nossa cara e no que a gente vai, porque as pessoas acreditam muito no que a gente fala. Ainda tem essa imagem de credibilidade. Então você tem que ter muito cuidado, senão você acaba com a sua carreira. Muito difícil. Márcia, a próxima pergunta, nossa última, a Aide Maia, ela pergunta assim: como se destacar sendo jornalista, sendo que todos seguem a mesma postura e padrão? Que é meio que aquilo que você já respondeu, né? Eu acabei de falar que eu não sigo postura e padrão. E vou te dizer que uma vez eu já ouvi, foi um dia muito duro pra mim, que quando eu tava no SBT Brasil ainda, uma pessoa falou assim:
Mas, cara, você não pode fazer isso. Você não tem que ficar dançando, não tem que ficar rindo, não tem que ficar cantando funk. Você tem que ser igual a Renata Vasconcelos, porque você apresenta um jornal que é igual ao da Renata Vasconcelos. Cara, me bateu tão fundo isso, porque quando eu era criança, eu sofri tanto bullying por ser eu mesma, e as pessoas tentaram me moldar de tantos jeitos já na vida, que quando uma pessoa... Eu cheguei na bancada de um jornal, justamente por ser quem eu sou, porque o Silvio enxergou algo diferente de mim, e aí eu chego na bancada e alguém me fala, não, não dá pra você ser assim, porque não combina, porque você tem que ser igual a Renata Vasconcelos. E, cara, eu amo a Renata Vasconcelos, mas ela é ela daquele jeito, eu jamais vou conseguir ser ela, porque eu sou completamente diferente. Eu admiro ela profissionalmente, e eu pego referências dela, mas eu coloco meu molho, porque eu acho que o grande diferencial, respondendo a pergunta, é você pegar o feijão com arroz e colocar a sua mistura, entendeu? Só faz efeito e só faz diferente quem é autêntico. As pessoas só veem verdade quando você realmente mostra quem você é. E mostrar quem você é não é fácil, porque você vai errar, você vai se expor, você vai ser julgado. Mas só faz sentido se for assim, gente. Porque senão... Já pensou você viver com uma máscara? Ou você viver tentando ser algo que você não é pra agradar alguém? Não faz sentido, você vai viver infeliz. Então, realmente foi muito difícil ter que ouvir isso, mas ao mesmo tempo eu engoli e falei, lá na frente talvez essa pessoa vai entender. Talvez hoje ela não vai entender o porquê que eu tô fazendo tudo isso, mas lá na frente eu vou mostrar o motivo. Porque às vezes é isso, a gente precisa ter dentro da gente o que a gente é. Porque o mundo vai te sobrecarregar de coisas muito ruins e de coisas que o mundo quer que você seja. Mas se você tem dentro exatamente o que você é, se você se baseia na sua verdade interior, ninguém te abala. Podem dizer, você é isso, você é feia, você é ruim. Um dia desse fui massacrada por um assessor aí. Você é horrível, assista o programa, você... Gente, eu olhava os stories e ria. Eu falava, gente, o amado... Me ajuda, né? Se você confia em você, né? Não tá me dando isso. Cara, quem é essa pessoa pra dizer? Eu já fui elogiada por Carlos Nascimento, por Roberto Cabrini, por Silvio Santos. Quem é essa pessoa na fila do pão, amor? Desculpa. Não é que eu me acho, amor. Não é isso. É porque, cara, se você não tem segurança, ninguém acredita em você também. E aí você deixa se abala com tudo que vem. Como eu enfrento o hater, assim. É um hater que eu confio, é um hater que veio, tipo assim, você foi ruim, você, sei lá, um jornalista que eu acho que tem credibilidade e vai falar do meu trabalho é diferente de alguém X que nunca construiu nada, entendeu? Então, bem tranquila quanto a isso. Legal, Márcia, já estamos chegando aqui em Buenos Aires, quase, estamos sobrevoando aqui. Ficou frio já um pouquinho. Já, esfriou um pouquinho, só que antes da gente chegar, Márcia, todo voo a gente faz uma dinâmica. Boa. E a de hoje, como você é uma professora mentora hoje vai ser bom, teleprompter, Nossa. Nós vamos fazer aqui uma dinâmica onde cada um de nós vai ler um texto aleatório feito pelo Max GPT, que a gente não tem nem noção que texto que é. Ixi, Max, você preparou alguma pegadinha? Então, não sei. E você vai nos dar aqui o seu insight, de onde a gente tá errando, o que a gente pode melhorar. Respirou errado ali, sua mão ficou esquisita aqui, você tá com a cara torta ali, que o Igão, cara torta é normal, então só tinha estranhar. Então já é meio travado aqui, ó. Ó, Márcia, te falar que eu tenho dificuldade em controlar o respiro, então eu tô no fim da fala. A respiração é a base. Aí, Romerito. E depois vai ter você aqui no nosso lugar, lendo uma também pra mostrar como é que se faz. Combinado. Senhoras e senhores passageiros, dá pausa, peraí. Volta um pouquinho. Já foi reprovado? Que é isso? É só pra gente lembrar de fazer nossa voz de apresentador. Tem essa? É um programa jornalístico. Aqui virou agora o triplo. As pessoas falam que a minha voz muda, realmente. Quando eu falo normal. No personagem do... A gente virou um jornal. Vocês vão ver como a minha voz muda, vai lá. Caramba. Nossa. Senhoras e senhores passageiros, muito boa noite. A notícia de hoje é tão inusitada que você vai achar que é piada. Mas confie, em Batatópolis, um grupo de pinguins fundou a primeira startup de entrega de gelo pelo ar. Isso mesmo, a Pingo Air. Usa drones pilotados pelos próprios pinguins para entregar cubos de gelo premium nas portas dos clientes. Os fundadores Rap e Fit dizem que tiveram a ideia enquanto escorregavam no gelo, pensando em como facilitar o churrasco de domingo. Foi um momento de eureka, disse Fit em uma coletiva de imprensa lotada de repórteres, humanos e aves. E as novidades não param por aí. A próxima fase da Pingo Air é expandir para o transporte de sorvetes e picolés com planos ambiciosos de fazer entregas até na Lua.
Se os astronautas podem levar pizza pro espaço, por que não um sorvetinho? Declarou o Rap enquanto ajustava seu chapéu de aviador. E por aqui seguimos de olho nos pinguins empreendedores. Quem sabe não rola uma entrega gelada nas alturas, hein? Até a próxima! Caramba! Não, você foi fenômeno, mas Não, o Romerito esculachou você. O Romerito tá Gente, jogando o contra. Romerito, ele fez a velocidade 5 do Creu, cara. Não, ele tá no ragatanga ali, Não, né? eu já travava já. Ele tá jogando contra. Tá, Então, você e tem quem todo fez o pausa. texto... Pô, dá um pauzinho, Romerito. cara. Eu já fiquei nervoso aqui. Quem fez o texto foi o chat GPT. Max GPT. Max. Eu preciso falar primeiro disso, do texto. É um foi texto completamente de jornalismo impresso, não é de televisão. Ah, Parabéns, eu percebi isso também, Max. eu percebi. Tipo, muito jornal impresso, muito texto Sério? escrito, não, que era pra... Não, texto de TV, ele é muito mais descritivo. Então, tipo, não tem revela fulano. Isso é coisa de jornal ou site, ou jornalismo blog. O jornal de TV, ele é muito mais direto e descritivo. Mas sobre a sua atuação, achei a articulação vocal muito boa. Você se embananou em poucos pontos ali que você pareceu ficar inseguro, mas realmente estava muito rápido o TP pra quem tá começando. É porque eu fazia um desafio que tinha que fazer em 30 segundos as 5 chamadas do jornal. E as pessoas ficavam impressionadas de como eu conseguia ler tão rápido. E a leitura rápida realmente é uma coisa que você tem que treinar. Mas você leu rápido, achei a articulação boa, então deu pra entender todas as palavras. Só uma que não sei se pareceu o olho, ou que aí você, que acho que mudou ali. Mas gostei da entonação vocal também. Achei a voz, tipo, uma voz gostosa de ouvir. Sim. Então... Caramba! 9. Ô, louco! O 9 foi... Cara, a gente não precisa fazer, então, já. Gente, Nove. eu tô ali, minha mãe tá Achei ligando, rapidinho. Toma. 9. É porque tem uma tendência das pessoas, talvez o que eu melhoraria, tá? É colocar um pouco mais de ritmo. Porque eu falo que a leitura, ela é uma onda. Você tem que ir um pouquinho, às vezes, pra lá. A entonação. É que não teve nem essa opção ali. Exato. O ritmo Foi no pace, O ritmo foi frenético. De repente dá umas entonações um pouco mais diferentes pra não ficar no mesmo tom aqui o tempo inteiro. Então, a leitura tem que ser sempre Aí já pega a dica de uma fazer o onda. seu. Eu já ia falar, vocês estão com a Dica dica. 1, 2, 3 de novo. Luizito vai sentar aqui no meu lugar. Já trocamos de lugar, minha vez passou, agora vai a vez de Luiz Sartoleto. Lembra aqui da entonação? Então, eu tô tentando repórter, pelo menos colocar fica a presença de palco aqui, da Isso. bancada. Vamos ver se dá Ó, certo. arruma o microfone pra ficar pertinho de você. Acho que esse é o Beleza. máximo. Senão Então vai. vai cair. Luiz, qual a sua profissão na vida? Sou Além de- designer. Boa, só pra saber se tem alguma experiência, né? Designer formado em engenharia. Engenharia. Formado em engenharia. Mas eu sou engenheiro de formação. Preciso saber, né? Bora, vai. Senhoras e senhores passageiros, muito boa noite. Hoje trazemos uma notícia que parece séria, mas nem tanto. A cidade de Innovópolis anunciou um projeto ambicioso para solucionar um problema muito moderno: o sumiço misterioso de meias. Sim, você não ouviu errado. A prefeitura contratou uma equipe de cientistas e especialistas em lavanderias para descobrir aonde, afinal, vão as meias desaparecidas. Após meses de pesquisa intensiva e testes secretos, os cientistas chegaram a uma conclusão surpreendente. As meias perdidas não são esquecidas, mas sim teletransportadas para uma dimensão paralela habitada por povos colecionadores de meias. Isso mesmo, povos. A prefeitura, em parceria com uma agência interdimensional, promete reaver todas as meias desaparecidas até final do ano, com planos de lançar um aplicativo que permitirá rastrear sua meia perdida em tempo real. Enquanto isso, os moradores já estão ansiosos para reencontrar aquelas meias favoritas, especialmente as que desaparecem misteriosamente na máquina de lavar. Vamos torcer para que os povos não façam greve e assim seguimos acompanhando o desfecho desse mistério que Tanto afeta. tanto afeta a vida cotidiana. Até lá, fiquem atentos às suas meias e boa sorte. Rapaz. Agora eu estou nervoso e eu preciso O fôlego. Romerito, não esquece do Eu pause. gostei do sorrisão no rosto. Tá esquecendo do pause? Gostei. Olha, o Gui foi meio Jornal Nacional Exato. e o Luiz o tal na hora, assim, né? foi mais sério, foi Meio mais alegre. isso, ele foi mais entretenimento, assim, ele jogou um nossa, tipo, sabe, assim, fez umas entonações mais... Então, ele comeu algumas palavras, ele meio... Exato. Ketchup. Mas você falou da respiração, assim,
senti só no final, já que tava mais ofegante. É difícil, né, controlar a respiração. É diafragma, né? E você sabe a que quando você faz treino de respiração na fono, eu acho sempre essencial todo mundo fazer fono um dia na vida. Porque ela dá muitas dicas sobre exercícios que você tem que fazer antes de falar. Por exemplo, antes de entrar aqui, você aquece a voz, faz esse diafragma, parece abdominal quando você faz. Você fica com o abdômen todo dolorido. Nossa, legal, a gente já sabe que Entendeu? Tá pago. É muito legal os exercícios que a fono faz. E dá até pra, tipo, deixar a voz mais grossa ou mais fina. Dá pra cantar, mas não dá. Dá. Todos os cantores fazem fono, né? E tem aquele exercício que você coloca um canudinho e fica soprando. Faz também a inalação, ainda mais nesse tempo horroroso que a gente tá, super seco. Então tem que fazer inalação, tem que fazer lavagem. Tá. E aí os cuidados com a voz. Mas olha, gostei, parabéns. Boa nota. Meu Deus, e agora? Não, notinha, a gente não é sentimental. Não é competitivo também? Não, pode falar. Eu só vou zoar ele depois. Eu acho que os dois, 9. Nossa. Me senti então afetado. você tem a responsabilidade de também... Manter a média. Não, beleza. Tem um jornal que a gente vai falar assim, que é mais entretenimento, que tem essa tá na postura. hora. Não, mais ainda. Mais ainda? Tem que ser. Pânico na TV. Não. Essa postura aí de gamadinho igual eles têm, eu não tenho, não. Gamadinho, ó. A gente vai tocar agora e o Igão vai fazer agora. Defina o gamadinho. Gamadinho na postura assim, ó. Tudo bonitão na pose. Não, mas o carioca tem um molejo, meu amor. Tem uma coisa. Senhoras e senhores passageiros, muito boa noite. A notícia de hoje vem direto do RJ e é digna de novela, ou melhor, de carnaval. Na última semana, um grupo de pombos cariocas decidiu organizar um protesto inusitado na praia de Copacabana. O motivo, eles exigem guarda-chuvas personalizados. Isso mesmo, os pombos alegam que estão cansados de tomar sol o dia inteiro e que merecem sombra. Assim como os turistas, segundo os relatos, o grupo de pombos líderes foi visto desfilando pela orla carregando mini faixas com o slogan como "Sombra já" e "Sol para quem quer". O prefeito do Rio de Janeiro ainda não se pronunciou sobre as exigências dos pombos, mas há rumores de que eles estariam planejando uma grande passeata aérea no próximo domingo, sobrevoando o Cristo Redentor, com guarda-chuvas coloridos reivindicando mais direitos aviários. E assim seguimos no Rio de Janeiro, onde tudo pode acontecer, inclusive um protesto organizado por pombos que só querem sombra e água fresca. Até a próxima e cuidado com os pombos sindicalistas. Olha, eu quero dizer que realmente você vai ter que pagar o almoço pro Romerito, porque ele dando pause pra você e os meninos não tiveram É isso. verdade. Eu não tive pause, não. Ninguém teve Chama o pause. VAR. O último sempre se dá bem. O almoço tá Pegando- Não, você pegou 2 dicas e ainda o Romerito jogou junto com você. dessa Eu acredito então que vou ter que te dar uma nota um pouco mais baixa, porque você foi... Mesmo com ajuda. Mesmo com ajuda. Mas eu vou te dizer que você parecia um repórter do Rio, assim. Muito. A voz ficou igual de repórter do Rio. 8,5, vai. 8,5. Tá bom. Mandou bem. A dicção tá... A dicção tá boa. Tá horrível. Eu senti falta de você ver as vírgulas, né? Você às vezes É pausava, verdade. aí ele falava e pausava. Eu não ia comentar. Não sei se eu tava Você nervoso aqui usa também. óculos? Eu ou- sou bastante meu. Tá Não, é um explicado. pouco não, é bastante mesmo. Tá, gente, vamos perdoar ele. Vamos perdoar. perdoar. Foi bem. Agora vamos ver aqui um exemplo da profissional. Ai, meu Deus, agora agora tomar ferrou, um já pensou se eu erro tudo? Mas ela vai jogar contra o Romerito também, não tem que Ah, verdade. E Não, outra, porque deixa eu sai. perguntar uma Dá coisa pra Romerito, vocês que é muito aumenta a importante. velocidade. Vocês treinaram esse texto antes? Não treinamos. De verdade? Não treinamos. Sim, não treinamos, a gente- juro. Ok, porque senão é... É sacanagem, né? Então vamos lá, troca Então de tá. lugar aqui. Ou pode sentar ali no lugar dela enquanto isso. Romerito, tô de olho em ti. Vamos lá, então, vez da Márcia. Senhoras e senhores passageiros, muito boa noite. Hoje trazemos uma história hilária e inesperada do mundo da televisão. Tudo começou com a jornalista Márcia Dantas, conhecida por suas reportagens sérias, até que foi chamada para cobrir uma festa de aniversário de um papagaio famoso no SBT, o Louro Star.
A ideia parecia bem simples, mas o papagaio não só roubou o microfone ao vivo, como começou a negociar contratos de pijamas. Sim, Louro Star exigiu que todos os funcionários do programa usassem pijamas da empresa Pijamar durante as transmissões noturnas. Márcia, sem perder o ritmo, entrou na brincadeira e fez imitações tão boas do papagaio que os picos de audiência explodiram. Resultado, ela foi promovida a apresentadora do novo programa Tudo Pode Acontecer, onde além de entrevistas inusitadas, todos os convidados precisam usar pijamas da Pijamar, é claro. E assim, Márcia Dantas trocou jornalismo sério por piadas e moda confortável no SBT. Porque no Brasil, tudo realmente pode acontecer. Até um papagaio lançar tendência. Nossa, cara! Mesmo contra o Romerito. A Márcia deu Tem que dar um nota pro Romerito, eu acho. Não foi 100%, mas deu! Nota 10. Caramba, mano. Estamos pousando aqui em Buenos Aires, tá? Quero um alfajor e um café, por gentileza. Já pra chegar, né? Ser bem recebida. Mas, Márcia, se você tivesse uma pessoa que você pudesse escolher pra fazer uma entrevista, tá? Pode ser qualquer pessoa, mas não pode ser figura religiosa, nem um amigo ou familiar, tá? Quem seria essa pessoa se entrevistar? Uma pessoa pode ser viva ou morta. Ai, nossa, tem muitas divas do pop que eu queria entrevistar. Madonna, Lady Gaga, Beyoncé. Uma das três pode ser. Eu amo. Lady Gaga é espetacular, mas eu acho que Beyoncé ou Madonna, não sei. Acho que uma das duas, vai. Qual a música favorita? Não tenho música. Sabe que eu gosto tanto da história delas, da trajetória delas. Mas vamos de Like a Virgin. Que quebrou paradigmas. Talvez Madonna, Boa. Boa. E Márcia, acho que como em qualquer aeronave, né? A nossa tem a nossa caixa preta aqui e a gente guardaria as mensagens que vão ficar ali pro resto da vida. E qual de repente seria uma mensagem que você deixaria gravada nessa caixa para aquelas pessoas que estão começando no jornalismo e que querem alcançar um lugar realmente de respeito dentro de uma emissora como você trabalha hoje, o SBT? Tem uma frase que eu uso muito na Pijamar, que é o slogan da marca, mas que eu amo, que é: se você pode sonhar, você pode acreditar. Então, eu acho que antes de eu conseguir tudo que eu consegui, eu sonhei muito e me imaginei muito capaz de conseguir realizar esses sonhos. Corri muito atrás, assim, batalhei muito, mas se eu não tivesse acreditado, se eu tivesse acreditado nas pessoas, no que elas diziam sobre mim, e não tivesse seguido meu coração, talvez eu não estivesse aqui. Então, eu acho que tem alguns momentos que você vai ter que fechar os ouvidos para a opinião alheia, não ouvir e seguir o seu coração, seguir o que você quer. E sempre pensar que às vezes até o erro vai ser bom. Em muitos momentos na minha carreira eu errei, eu fui exposta, eu fui cancelada e tudo fez a construção do que eu sou hoje. Então não me arrependo, sabe, de ter vivido tudo isso. Acho que é ser mais aberta ao inusitado, ao erro, ao inesperado. Não tente uma vida planejada, deixa viver, vive, sabe, aproveita o momento. A gente vive numa sociedade muito ansiosa, né, muito imediatista. Então eu acho que o que eu diria e deixaria na minha caixa preta é: vive, acredite em você. E quando você olhar pra trás, assim, você vai sentir um baita orgulho dessa história. Eu acho que todo mundo tem que um dia, com 80 anos, olhar pra trás e falar: uau, olha o que eu fiz, eu deixei um legado, eu ensinei. Eu acho que a vida, a nossa profissão tem mais a ver com o nosso propósito de ajudar o outro, né? Do legado que a gente quer deixar pro mundo do que com a gente mesmo. A gente precisa ser menos egocêntrico e mais, vamos dizer, mais real, assim, mais... ter mais reciprocidade, ter mais amor ao próximo. As pessoas estão esquecendo de olhar pro outro, né? Elas querem só fazer selfie e lacrar e ser famosa. Então, o propósito do jornalismo não é ser famoso. O propósito da nossa vida não pode ser querer só aparecer. A gente precisa fazer diferença na vida das pessoas. Passar por cima dos outros. Horrível. Por quê, né? Então, eu acho que a gente precisa deixar um legado de amor e de positividade, muito mais do que apenas pra mim mesma. Eu acho que o meu trabalho é pro outro, não é pra mim. Márcia Dantas, nós te agradecemos por ter feito esse voo com a gente hoje. Espero que tenha gostado. Love me. Que volte a bordo no futuro da nossa aeronave. Super me diverti. Aos passageiros que nos assistiram em casa, espero que vocês tenham gostado de sobrevoar sobre a vida da Márcia. E não esquece de deixar seu like aqui, a sua inscrição e ativar o sininho de notificação para você não perder nenhum bônus. Márcia, obrigado novamente. Obrigada, meninos. Márcia, eu amei. Que bom. Parabéns. Foi muito bom, sério. Até a próxima trip inusitada. Tchau, gente. Boa, Márcia. Valeu. Boa.
E se você curtiu essa nossa trip inusitada, em outra trip pra você assistir aqui também.